Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais um dia difícil, né, cara? Torcedor vascaíno se despedindo do Roberto Dinamite, né? Está ainda acontecendo o velório do nosso grande ídolo lá em São Januário. Várias personalidades aí ligadas ao mundo do futebol, entre eles ex-jogadores do Vasco, jogadores do Flamengo, jogadores aí da seleção brasileira, muita gente importante comparecendo aí no velório do Roberto Dinamite. Vamos falar aí da despedida do nosso ídolo, vamos falar também aqui das atualizações do volante Jair, que deverá ser reforço do Vasco, que amanhã deverá chegar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e fechar com o nosso clube. Vamos falar também do entrave que está acontecendo entre o Vasco e o Vélez na contratação aí do Orelhano, por isso que o Vasco ainda não contratou o jogador, por isso que o Vasco ainda não oficializou o atleta. Vamos falar desses assuntos, fica aí até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí, para você não perder nada. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal. Valeu demais! Bom, pessoal, hoje foi um dia de despedidas, né, cara? Um dia muito triste aí na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, para todos nós, torcedores vascaínos, né? Ontem já foi um dia mais triste ainda, né, que foi a confirmação da morte do nosso ídolo Roberto Dinamite. Hoje está acontecendo o velório dele lá em São Januário. Várias pessoas famosas compareceram ao nosso estádio para a despedida do nosso ídolo, né, cara? Nada mais justo de que grandes personalidades aí, tanto do futebol e até mesmo fora do futebol, comparecendo em São Januário, né? Muito importante a presença dessas pessoas, que tudo isso mostra a grandeza do Roberto Dinamite, né? Isso mostra o tamanho do Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. 190 gols marcados, cara, é muita coisa, mais de 700 gols marcados com a camisa do Vasco, com certeza está eternizado na história do futebol brasileiro, jogou 2 Copas do Mundo e nada mais justo do que toda essa homenagem que o Vasco prestou a ele, abrindo São Januário para fazer o velório, todos os seus amigos presentes nessa homenagem aí, essa despedida que o Vasco está dando aí ao Roberto Dinamite. A gente deseja todo conforto aqui, todos os sentimentos à família do Roberto Dinamite, que com certeza não é um momento fácil, é um momento muito difícil, com certeza é um momento mais difícil da vida de todos os familiares dele, mas agora ele está num lugar melhor, com certeza está tendo uma festa lá no céu. Nos últimos dias aí a gente perdeu o Pelé, agora mais uma grande personalidade do futebol, mais um grande ídolo, que foi o Roberto Dinamite, né? Vamos acompanhar aí algumas entrevistas de pessoas importantes que estiveram em São Januário e falaram aí a respeito do Roberto Dinamite. Memórias, essas lembranças, esse legado, essa amizade de vocês. Isso aqui eu vou levar para sempre, né? Não 1, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 anos, não. São mais de 50 anos, né? A gente jogou contra o juvenil, depois profissional, subimos no mesmo ano, com 18 anos. Nossas mães, quando assistiam o jogo, assistiam juntas, né? Seja na arquibancada de qualquer campo por aí. É o ídolo maior do clube. Como eu falei antes, desde pequeno a gente olhava o Roberto como referência. Meu pai sempre falou, a gente viu alguns jogos. Enfim, é um momento delicado, muito triste, mas infelizmente todos nós vamos passar por isso. O importante é a gente poder lembrar dos grandes momentos que tivemos com o Roberto. Obrigado. O Roberto, cara, foi o maior ídolo da minha vida. Meu super-herói, que eu escolhi em 74 para ser o meu herói de preferência, que me acompanhou a vida inteira. O Roberto fez com que eu escolhesse ser jornalista esportivo, fez com que eu amasse futebol, fez com que eu me tornasse vascaíno, enfim, e fez com que eu até estreitasse as minhas relações com a minha família, né? Minha família passou a ser muito mais falante, muito mais atuante internamente depois que o futebol e o Roberto entrou dentro da nossa casa, das nossas casas. Então o Roberto foi isso, ele foi o fio condutor de toda a minha trajetória, de garoto até já praticamente um sexagenário. Pois é, pessoal, além dessas pessoas, também os jogadores do Vasco estiveram no velório, né, cara? O elenco do Vasco esteve presente, jogadores que recentemente chegaram ao nosso clube, como Pumita Rodrigues, Léo Pelé, Lucas Piton,
Pedro, Raul, todos eles estiveram lá no velório do Roberto Dinamite e realmente foi uma despedida muito linda e com certeza o Roberto Dinamite vai ficar eternizado aí na história do Vasco, na história do futebol brasileiro. O Vasco cogita até mesmo fazer uma homenagem à camisa 10, muito possivelmente o Vasco pode até mesmo aposentar a camisa 10 em homenagem ao Roberto Dinamite. Nada mais justo do que isso, né, cara? O jogador com certeza foi o maior ídolo da história do Vasco. O Vasco ganhou muitos títulos graças ao Roberto Dinamite e com certeza se não fosse o Roberto Dinamite, muita coisa da história do Vasco não teria acontecido. A gente torce bastante para que o Vasco preste a devida homenagem ao nosso maior ídolo. Muito possivelmente pode ser que a camisa 10 do Vasco seja eternizada e seja aposentada aí em homenagem ao Roberto Dinamite. O que você achou dessa presença de várias pessoas, o Zico presente, muitas pessoas aí ligadas aos nossos rivais também estiveram presentes em São Januário? O meu recado é o meu olhar, são as minhas pernas, é o meu coração, dizer a vocês muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida. Até o dia que eu for embora. Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês, nós vamos continuar vivos. Bom, pessoal, vamos falar agora de um assunto delicado que vem sendo aí a situação do Orediano, né? O jogador que já está no Rio de Janeiro já faz alguns dias, né? E o Vasco ainda não oficializou a contratação do atleta. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o jogador ainda não assinou com o Vasco porque a diretoria vascaína ainda tem pendências a resolver com o Vélez. O problema é com o time argentino e foi criado após o acordo verbal. Enquanto o jogador não assinar um contrato com o Vasco, não dá para dizer que ele ainda é nosso jogador, né, cara? Seria uma grande tragédia aí se o Vasco não conseguisse fechar a contratação do Orediano, jogador que já está no Rio de Janeiro, já realizou exames médicos e nada ainda do anúncio oficial. Se melar essa negociação, o torcedor, obviamente, vai ficar muito frustrado aí e com certeza o Vasco vai perder um grande nome aí para a temporada de 2023. Vamos torcer para que dê certo, a diretoria do Vasco agilize essa situação aí do Orediano, que o jogador seja nosso reforço para essa temporada. Certeza mesmo, quem será reforço do Vasco é o volante Jair, né? O jogador já se despediu hoje dos seus companheiros do Atlético Mineiro. De acordo com as informações, ele chegará amanhã ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e fechar contrato com o Vasco. O diretor do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, ex-diretor também do Vasco, esteve presente hoje no velório do Roberto Dinamite e falou a respeito da transferência do Jair para o Vasco. Acompanhe o que disse aí o diretor. Sim, mas assim, esse anúncio, assim, somente depois de nós termos tudo isso sacramentado, tem toda uma questão burocrática, mas está bem encaminhado, sim. E nós, Atlético, nós, Galo, se realmente isso for concretizado, nós vamos comunicar em conjunto com o Vasco, mas as conversas estão adiantadas, sim. Obrigada. Pois é, pessoal, está a um passo de acontecer a negociação. O Jair deve ser novo jogador do Vasco, a gente fica no aguardo aí. Assim que tiver confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa demora para anunciar o Orediano e também o Jair, que será novo reforço do Vasco. Inclusive o jogador já está seguindo a página do Vasco já há alguns dias aí nas suas redes sociais e será nosso novo volante aí na temporada de 2023. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.